Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos deixar as nossas Bíblias abertas em Mateus, capítulo 18. De algum tempo eu tenho meditado sobre esses versículos, ou melhor, sobre a parábola a partir do versículo 21. E eu tenho escrito algumas coisas, e aí quando eu recebi a oportunidade para trazer a palavra esse final de semana, eu acho que essa é a oportunidade que Deus tem dado para eu compartilhar a respeito disso. Bom, normalmente, quando o missionário ele vai pregar, eu acho que ele prega a respeito da missão de Deus, ele prega a respeito da evangelização, né, geralmente, mas hoje eu vou pregar sobre o perdão. Hoje eu vou pregar sobre o perdão. Bom, vamos orar? Curva sua cabeça. E já vou compartilhar algo com os irmãos. Se há algo dentro do coração do irmão que está gritando, deixa o Espírito Santo ministrar hoje. Tá bom? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelos louvores. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado como dádiva, pelo Teu Filho, pelo Teu amor a nós. Minha oração é para que nessa noite o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, que esta palavra eterna possa penetrar no nosso coração através do Teu Espírito Santo, nos ensinando a respeito de todas as coisas que o Senhor tem falado, revelado através da Tua palavra. Nós colocamos a Tua palavra acima do nosso próprio entendimento, nós colocamos a Tua palavra acima do nosso próprio coração, do nosso próprio achismo. Estamos totalmente submissos à Tua palavra. E a minha oração essa noite é que se a Tua palavra, e se o Senhor falar ao nosso coração, que o nosso coração não continue endurecido, Pai. Como a Tua palavra diz, como os pais no deserto ficaram, Pai. Que o nosso coração não seja endurecido, mas que o Senhor possa quebrar através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá em Mateus capítulo 18, Jesus ele vai ensinar muitas coisas importantes, mas eu quero me deter aos versículos 21 até o versículo 35. Então a gente vai ler dos versos 21 até o verso 35. Bom? Então, diz assim a palavra de Jesus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Versículo 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos
que ele devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e lhe implorou: tenha paciência comigo, e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Então saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Versículo 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35 para terminar. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se de cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Irmãos, certa vez, C.S. Lewis, ele disse algo muito interessante para nós. Ele vai dizer que a ideia do perdão é uma ideia muito bonita. A ideia de alguém perdoar alguém é uma ideia muito bonita, até que chegue a nossa vez de perdoar. Até que chegue a minha e a sua vez de exercer o perdão a uma pessoa, a alguém que lhe feriu, a alguém que te machucou, ou até você mesmo. Mas hoje eu quero conversar um pouco a respeito desse tema com os irmãos e como eu e você podemos conseguir força para perdoar. Qual que é a natureza do perdão? Quando a gente olha para as Escrituras, qual é a natureza do perdão? A quem pertence o perdão? E qual é a origem primária do perdão? São perguntas que eu quero, como parte introdutória, trazer aos irmãos, porque o perdão é algo, o tema perdão é algo muito forte nas Escrituras, e é algo muito importante nas Escrituras. Antes da gente deter mesmo, a partir dos versículos 21 ao 35, eu quero dar um panorama aqui para os irmãos, para a gente tentar entrar na história, até chegar nessa história que Jesus conta, essa parábola que Jesus conta. Jesus, anteriormente, alguns versículos antes, Jesus ele vai ensinar a respeito do processo de resolução de conflitos, ali a partir do versículo 15 ao versículo 20. Então Jesus ele vai falar, se um irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Então aqui Jesus está ensinando os seus discípulos o processo de você resolver conflitos. Isso pode ser conflitos entre amigos, isso pode ser conflito na comunidade da igreja, isso pode ser conflitos familiares, todos os tipos de conflito, pode ser no trabalho, na escola, na universidade, em todo o ambiente. Aqui se aplica esses passos que Jesus nos ensina a respeito da resolução de conflitos. E Jesus vai falar: se alguém fez algo contra você, se o seu irmão pecar contra você, Jesus vai falar: vá a sós e mostre-lhe o erro. Tenta mostrar para ele o erro. Mas se ele não ouvir, se ele ouvir, você ganha o seu irmão, mas se ele não ouvir, chame uma ou duas testemunhas. Mas não chamar testemunhas no sentido: você vai falar a meu favor. Eu vou trazer algo aqui, a minha amiga ou meu amigo, você vai falar a meu favor. Não é esse tipo de testemunha. Mas são testemunhas imparciais que vai lhe mostrar o erro. Se você estiver errado na história, vai te confrontar. Se a outra pessoa estiver errada na história, vai me confrontar também. Então tem que ser pessoas neutras e pessoas sinceras. E o único compromisso das testemunhas é com a verdade bíblica. Mas se essa pessoa não ouvir você, não ouvir as duas testemunhas, uma ou duas testemunhas, Jesus fala assim: conte à igreja. Ou seja, conte a uma comunidade maior. Explique a situação a uma comunidade maior. E mesmo assim, se essa pessoa ela não lhe ouvir,
Jesus vai falar: trate-a como um pagão ou como um publicano. E é interessante essa expressão de Jesus, quando ele fala trate-a como um pagão. Não é trate no sentido, odeia ela, expulsa ela do seu meio. Jesus não está falando sobre isso. Tratar a pessoa como um pagão ou como um publicano é tratar a pessoa como uma pessoa que abriu os olhos da fé agora. É uma pessoa imatura. É uma pessoa que se diz que já está comendo uma comida sólida do Evangelho, mas ainda ela se demonstra que ela está no leite. Ou seja, é o processo de começar tudo de novo. Você precisa voltar para as bases do cristianismo para você entender o que é o perdão, o que é a resolução de conflito. E é nessa perspectiva que Jesus ele traz. Trate ela como pagã, trate ela como publicana, mas como uma cristã ou um cristão imaturo, que precisa de paciência para ser trabalhado novamente. E aí Jesus vai ensinando a respeito desse tema. E interessante que nesse ponto é que quem foi lesado, Jesus ensina que quem foi lesado é sempre o que deve buscar resolver a questão primeiro. Então não é esperar que a outra pessoa venha até você e lhe peça desculpa, e lhe peça perdão. Mas normalmente, geralmente, um cristão maduro, ele vai até a pessoa para resolver a questão. E é isso que Jesus ensina aqui. Quem foi lesado é sempre que deve buscar resolver a questão, e não esperar que o outro um dia venha pedir perdão, porque talvez isso nunca possa acontecer. Então, o propósito da resolução é sempre ganhar o coração do irmão. E aí, Jesus ensinando a respeito dessas coisas, eu fico imaginando Jesus ensinando a respeito desse tema. E aí, Pedro, então, tem uma questão. Pedro tem uma pergunta. Pedro, ele vai, Jesus é o mestre, e Pedro, ele tem essa segurança daquilo que ele vai perguntar, daquilo que ele não sabe, ele tem essa segurança que Jesus vai explicar corretamente. E aí, Pedro, então, no versículo 21, Pedro vai perguntar, ele se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E o que é interessante nessa pergunta de Pedro não é que a questão aqui não é se ele deveria ou não perdoar alguém que lhe fez. Aqui não é essa a questão. A questão é se quantas vezes ele deveria perdoar quando alguém fizesse algo contra ele. Então, irmãos, o primeiro princípio que eu quero trazer para os irmãos: a caminhada cristã, nós sermos chamados de cristãos, a palavra cristãos é o que? Pequenos cristos, ser parecido com Jesus, já pressupõe que nós perdoamos. Não está em jogo aqui se é para perdoar ou se não é para perdoar, mas quantas vezes é para perdoar, é o que Pedro fala, porque Pedro já sabia que o perdão é algo do cristão, é algo que o cristão ele tem que fazer, é algo que o cristão precisa fazer. E aí Pedro, com essa pergunta, ele ficou imaginando até onde o perdão deveria ser estendido por repetidas ofensas. Sabe aquelas pessoas que erram contra você sempre na mesma coisa? Talvez no mesmo dia, talvez na mesma semana, ou sabe quando você erra contra essas pessoas, às vezes sempre no mesmo pecado? É nessa questão: quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes eu devo pedir perdão pelo meu erro? Essa é a questão de Pedro para Jesus, e Jesus fala: Pedro, não 7 vezes, porque naquela época os fariseus, os mestres da lei, eles ensinavam seus discípulos, e Pedro captou esse ensinamento dos outros mestres ali, que no dia os seus seguidores, os judeus, eles deveriam perdoar 3 vezes ao dia. Aí Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, eu acho que então não é 3 vezes ao dia, vamos subir esse número para 7? Que tal? Aí Jesus fala: 7 vezes 7, ou 70 vezes 7. Ou seja, é um número exorbitante para falar o quê? O que Jesus está querendo dizer aqui?
que o perdão, a questão não é a quantidade de vezes que você vai perdoar alguém, mas a questão é você ter um coração perdoador. A tal ponto que você consegue perdoar todos os dias e quantas vezes for necessário. É isso que Jesus está ensinando para Pedro aqui. E aí, eu gosto tanto da didática de Jesus, porque Jesus ele traz um ensinamento e depois ele exemplifica esse ensinamento. Jesus ele traz um princípio eterno e depois ele conta uma história. E é importante, irmãos, quando a gente estiver olhando os evangelhos, a gente parar nas parábolas e a gente entender algumas coisas a respeito da parábola. Como interpretar parábolas. Tá? Então, o primeiro ponto das parábolas, Jesus vai contar uma parábola aqui para exemplificar tudo isso que ele está ensinando a respeito do perdão. A gente já entra nela, mas só alguns pontos aqui, quando os irmãos estiverem lendo as parábolas. Parábolas, elas são histórias contadas por Jesus para ilustrar, normalmente, um ponto só. Ilustrar, normalmente, um ensinamento só. Você não pode olhar para as parábolas e pegar cada detalhe e tentar achar um significado para cada detalhe da parábola. Não é essa a questão. A questão é que Jesus está construindo uma história, está ilustrando uma história para te ensinar um ponto só. E é sobre esse ponto que a gente vai tentar identificar na história que Jesus vai desenvolver daqui a pouco. Então, normalmente, se há um significado, uma verdade. Então, outro ponto é que as parábolas, elas foram feitas, elas foram criadas por Jesus para serem compreendidas. E elas foram compreendidas pelos fariseus quando Jesus falava, elas foram compreendidas pelos mestres da lei, pelos saduceus, pelos sacerdotes. Porque Jesus ele contava de uma forma que o povo pudesse se colocar dentro da parábola e entender, dentro da perspectiva de dentro da parábola. E eu quero fazer essa ginástica intelectual com os irmãos. Na medida que a gente for ler novamente aqui a parábola, eu quero que os irmãos se coloquem como os personagens dessa parábola. Eu quero que os irmãos vivam essa parábola, porque só vivendo dentro dessa parábola a gente vai tentar extrair o que Jesus estava querendo ensinar a respeito do perdão. Então, é importante para os irmãos se associar aos personagens da parábola. Então, vamos para a parábola, meus irmãos. Versículo 23. Jesus ensinou então que, até aqui então, só para dar um resumo, Jesus ensinou a respeito da resolução de conflitos, que normalmente aquele que foi ferido é ele que deve buscar o outro. Pedro então, nessa inquietação, lhe pergunta a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar alguém que erra às vezes no mesmo pecado, contra mim? Será que é 7 vezes? Jesus fala, não é 7 vezes, é um número completo. Todas as vezes que for necessário. Perdoe quantas vezes for necessário. E aí Jesus, vou contar mais uma história para ilustrar bem para vocês, discípulos, a respeito do perdão. Aí Jesus diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Então você tem um rei e agora você tem os seus servos. Então, o que esse rei está fazendo com os seus servos? Acertando contas. Acertar contas no sentido de recurso financeiro mesmo. Então, ele vai pegar os seus devedores, vai chamar os seus devedores e vai falar: você precisa me pagar. É essa a cena. Versículo 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Irmão, sublinhe essa expressão. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença uma pessoa que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Gente, aqui lá no versículo 35, Jesus ele vai associar esse rei com Deus. Tá? Então associa esse rei com Deus e o servo com o homem, ser humano. E se coloca, você como servo, você como uma serva do rei. Vamos dizer que você, o rei te chama, Deus te chama aí, mas vamos pensar naquele cenário, o rei te chama e você tem uma quantidade de prata enorme devendo para o rei.
e essa quantidade você não consegue pagar. Essa quantidade você não consegue pagar. Porque lá no versículo 25 ele vai falar assim: como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Então imagine você tem uma dívida contra o rei, contra o seu senhor, e essa dívida é muito grande, você não tem como pagar, e o rei olha para você e fala: então você vai ser meu escravo, a sua esposa vai ser meu escravo, os seus filhos, tudo que você tem vai ser meu. Mas olha o que esse homem fez. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele nunca ia conseguir pagar tudo que ele devia. Mas ainda ele recorreu ao rei. Ele recorreu à misericórdia do rei. Eu vou fazer um esforço de pagar, mas a gente sabe que ele não ia conseguir pagar tudo. E olha o que o rei diz. Versículo 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou. Sublinha essas 3 palavras. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou. Então teve compaixão, cancelou a dívida, ou seja, apagou a dívida. É como se ele não devesse mais nada para aquele servo, para aquele senhor. O servo não devesse nada para o senhor. E libertou, deixou ir. Até aqui tudo bem? Digamos que você e eu estamos livres agora dessa dívida que nós tínhamos. Mas olha a cena seguinte, versículo 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, ou seja, um dos seus parceiros ali, e lhe devia 100 denários. Denários aqui é o salário de um dia. Então, comparado à quantia que ele devia para o rei, era nada. O que aquele amigo dele devia para ele. E olha só o que ele fez com o amigo dele. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então, versículo 29, então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo, eu pagarei a você. Aquele amigo dele teve o mesmo exemplo que ele teve diante do rei. Ele implorou, ele caiu de joelhos. E qual que é a resposta desse servo? Mas ele não quis. Então saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Até aqui, por enquanto, meus irmãos. Deu para entender a cena? Irmãos, existia dois tipos de pessoas aqui. Uma pessoa que lhe devia uma dívida que era impagável. E se o rei aqui é exemplificado por Deus na parábola, eu e você, nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Os nossos pecados eram impagáveis contra Deus. A quantidade de pecados que eu e você nós tínhamos, que nos foi perdoado, nada nesse mundo iria retribuir algo que a gente fez contra Deus. Deus olhou para nós e falou: se você morrer na cruz, você vai morrer pelo seu pecado, porque o Lio não pode morrer pelo pecado da esposa dele. Eu não posso morrer pelo pecado da minha esposa. Eu posso morrer pelo meu pecado, porque eu cometi o pecado. Só que Jesus, Filho de Deus que veio, Ele morreu, Ele tomou sobre si os nossos pecados e estendeu a graça para todos. Ele podia morrer por todos os pecados. Então, nós precisamos partir daqui, nós somos pecadores. Nós tínhamos uma dívida impagável contra Deus. E nós clamamos a Deus, e Deus se enviou quem? O seu Filho, que não tinha pecado. E Deus, que é um Deus compassivo, um Deus de compaixão, nos pagou, nos libertou dessa dívida e nos liberou.
nos tornou livre novamente, sem pecado. Isso não quer dizer que nós não pecamos diariamente, mas nós temos um advogado, como João diz: se vocês pecarem, não se preocupe, porque Deus deixou Jesus como nosso advogado. 1 João. Irmãos, então tinha dois tipos de pessoas aqui: um que tinha uma dívida impagável contra Deus e o outro que tinha uma dívida relativamente pequena, uma dívida de nada. Porém, mais tarde, aquele servo que foi perdoado por aquela dívida impagável, ele se recusou a perdoar o seu amigo. Ele se recusou a perdoar alguém que fez algo contra ele que não se comparava ao que ele fez, ao que ele devia com Deus. E ele jogou aquele homem na prisão. E ele aprisionou aquele homem, por causa que aquele homem não pagou, porque ele não agiu com a mesma misericórdia que Deus ou o rei tinha agido contra ele. E eu quero trazer 4 princípios aqui para nós hoje, irmãos. E o primeiro princípio que eu quero trazer para nós é que Jesus vai nos ensinar que o cristão maduro, é o que eu já tinha dito para os irmãos, é sempre aquele que vai ao encontro para resolver. Nós somos chamados para resolver conflitos. Não espere que outra pessoa chegue até você para resolver conflitos. Se você entende que algo está acontecendo, se você entende que tem um clima ruim, se você entende que talvez você faça algo, você não perceba, mas talvez machucou outra pessoa, mas aquela pessoa, uma vez que ela está machucada, ela tem um dever. Se ela é cristã, se ela vive debaixo dos ensinamentos do nosso mestre, ela tem o dever de vir até você e falar como ela está se sentindo. Então, Jesus vai ensinar que normalmente o cristão maduro é sempre aquele que vai ao encontro para resolver. O segundo ponto, meus irmãos, ou ainda nesse primeiro ponto, só quero ilustrar isso aqui, que lá em Mateus 5, 23, 24, não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos aqui, Jesus vai ensinar assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Quantos de nós fazemos isso aqui? Jesus está falando: se você tem uma oferta para Deus, e você vai levar essa oferta até o altar para reconhecer a dádiva de Deus, só que você se lembra que o teu irmão tem algo contra você, você se lembra daquela discussão, você se lembra daquela briga, você se lembra que um dia você fez algo contra ele e ele está remoendo isso no seu coração até hoje, ou você sofreu algo. Deixe a sua oferta de lado, volte, reconcilie com seu irmão e depois dê a oferta para Deus. O que Jesus está ensinando aqui? O mais importante é o seu relacionamento com o seu irmão do que com a oferta que você dá para Deus. O mais importante é a reconciliação sua, do seu irmão, do que aquilo que você tem a oferecer para Deus financeiramente. 2. A força para perdoar alguém sempre se encontra em se lembrar o quanto você foi perdoado por Deus. E isso aqui eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Porque lá atrás eu fiz uma pergunta: de quem é a ação primária do perdão? O perdão ele não pertence a nós, meus irmãos. O perdão ele não inicia em nós. O perdão ele inicia em Deus. O perdão é de Deus. A natureza do perdão ela provém da natureza de Deus, de uma natureza de compaixão. Então Deus ele derrama essa natureza em nós. 2 Pedro ou 1 Pedro ele vai dizer que nós somos co-participantes da natureza de Deus. Se Deus é um Deus de compaixão, se Deus é um Deus de compassivo, Ele estendeu também a sua capacidade de liberar perdão para nós.
Nós temos essa capacidade de liberar perdão para as outras pessoas. Então a força para perdoar alguém sempre se encontra quando eu e você nos lembramos de quantas vezes o Senhor já nos perdoou. Então pensa assim, pensa agora aí, nesse exato momento, pensa a coisa mais sofrida que você já aconteceu com você, causada por uma pessoa. Pensa algo aí, a situação mais sofrida, aquela situação mais desgastante até hoje que aconteceu com você, devido a alguém que lhe feriu. Agora coloque na equação, é comparável aquilo que aquela pessoa fez com você, contra você, do que aquilo que você tem de débito contra Deus? Será que justifica a gente não perdoar alguém porque lhe feriu? Mas se eu comparar o pecado daquela pessoa contra mim, o pecado da pessoa contra mim é maior do que o pecado meu contra Deus? É isso que a palavra está dizendo. Não tem como você não perdoar, porque a dívida que você tinha contra Deus é infinitamente maior do que qualquer pecado que alguém possa cometer contra você. Qualquer sofrimento que alguém possa causar sobre a você. Então, se um dia Eduardo, se um dia eu optar por não perdoar alguém, eu preciso entender primeiro que Deus poderia também ter optado por não me perdoar. Lembra da oração de Jesus? Pai nosso que estás santificado seja o vosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora que ele fala, perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Olha só que interessante esse versículo. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Se você pedisse para Deus te perdoar da mesma forma que você perdoa o seu irmão, como que Deus não perdoaria? Porque é isso que o versículo está falando. Perdoa os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. O padrão é o homem aqui. Deus, perdoa, eu sou o padrão, entre aspas. Vocês estão compreendendo não, que o perdão é algo mais profundo? Que a nossa natureza, ela não consegue perdoar. A nossa natureza pecaminosa, caída, ela não consegue perdoar. Porque o que nós temos é o quê? É ira, é raiva, é vingança. O que a gente chama muitas vezes de justiça é vingança. O perdão vem de Deus. O perdão pertence a Deus. E se nós somos cristãos, se nós estamos debaixo dos ensinamentos de Jesus aqui, Jesus fala para nós: perdoe como eu tenho perdoado. Jesus fala: perdoa os seus inimigos. Quem no mundo aqui perdoa os inimigos? Quem não é cristão? Eu e minha esposa, a gente viu algo esses dias que nos deixou assim muito emocionados, né? Teve um assassino lá nos Estados Unidos, não lembro agora, acho que saiu até uma série dele. Ele matou mais de 40 mulheres. Ele ia, estuprava as mulheres, matava, etc. Ele escondia os corpos, enterrava, enfim. Conseguiram prender ele anos depois. E aí lá nos Estados Unidos eles têm o costume de fazer o quê? No julgamento, eles faziam um julgamento aberto, e eles traziam as famílias, né? E essas famílias, elas tinham tempo para falar contra aquele homem.
No sentido, o quanto aquilo machucou elas, o que elas quisessem falar para aquele homem que estava ali preso, etc., no julgamento. E aí o vídeo mostra todas as irmãs, familiares, muitas vezes falando, e a gente entende, né? Muitas vezes falando com raiva, cuspindo ódio. Eu queria que você morresse, eu queria, enfim, tudo. E era normal. E aquele homem sentado olhava para aquelas pessoas, e sem psicopata, sem nenhuma expressão. E às vezes até olhava com desdém aquilo que os familiares estavam falando. Mas teve um momento que mudou. Quando um senhorzinho se levantou, chegou, ele como se fosse um púlpito assim, e com a voz bem fragilizada, ele falou assim: ó, eu sou pastor, ou eu sou cristão, uma das duas coisas. E é muito difícil para mim estar aqui na frente falando isso para você. Ele perdeu a filha estrupada e morta depois, por esse homem. Ele olhou naquele homem e falou assim: mas eu preciso fazer algo que é muito difícil para mim, mas algo que não desce no Senhor. E eu preciso te perdoar. E eu te perdoo. Quando aquele senhor falou, e eu te perdoo, o semblante daquele assassino mudou totalmente. Ele começou a ficar muito emocionado, começou a chorar. E aí, uma das coisas que os irmãos falavam assim, que a graça, ela capacita o homem natural a fazer coisas que o homem natural não faz. Aquelas pessoas poderiam falar tudo, mas aquele homem não ia se quebrantar. Mas o ato de perdoar é o ato que quebrantou o coração daquele homem. E a gente não sabe. Talvez Deus possa ter ganhado ele por aquele ato. Porque, irmãos, o perdão não pertence a nós. O perdão pertence a Deus. O terceiro ponto aqui que eu quero ensinar para os irmãos é que o perdão não é tolerar o pecado. Então, eu vou perdoar alguém, mas essa pessoa continua pecando, essa pessoa... Não, o perdão não é você tolerar o erro daquela pessoa. Jesus logo atrás vai falar, mostre o erro. Perdoa e mostre o erro. Então, o perdão não é tolerar o pecado, mas é corrigi-lo buscando reconciliação. E o alvo maior é ganhar o seu irmão. Então, nem sempre o ato de liberar perdão vai produzir reconciliação, porque reconciliação ele depende de ambas as partes. Mas a sua parte como cristão, eu e você, a gente precisa fazer. Mas nem sempre a outra pessoa vai aceitar, nem sempre a outra pessoa vai reconhecer, mas você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Então, quando não perdoamos os outros, tornamos essas pessoas escravas a nós mesmos. Por que eu estou dizendo isso? Lembra que na parábola, aquele servo e a família daquele servo ia ser escravizados? Porque até então não tinha perdão. Quando eles foram libertos? Quando o rei perdoou. Quando nós não perdoamos as pessoas, nós carregamos essas pessoas para o resto da nossa vida. Quando não perdoamos as pessoas, nós escravizamos essas pessoas dentro de nós. E quando Deus perdoou, através da parábola, Ele nos libertou. E quando você perdoa, você liberta as pessoas. Você libera as pessoas. Você não deixa com que as pessoas fiquem presas a você. Então você liberta as pessoas. E o último ponto aqui, o princípio para nós, é que essa parábola ela nos ensina que todos nós que recebemos o perdão de Deus, somos chamados para perdoar. Todos nós que recebemos o perdão de Deus, nós somos chamados para fazer igual a Ele, perdoar. Então, irmãos, nunca podemos retribuir a Deus o que Jesus fez naquela cruz por nós.
Nunca. Eu e você, a gente nunca vai poder retribuir a Deus todo o ato de entrega de Jesus naquela cruz por meu e pelo seu pecado. Mas nós podemos demonstrar gratidão a Deus perdoando o próximo. Deu para entender? Eu nunca consigo retribuir algo que eu cometi contra Deus, porque é impagável. Jesus fez isso na cruz por nós. É interessante que muitos acham que a graça é de graça, mas a graça nunca é de graça. Alguém precisou pagar o preço. E esse alguém não foi eu e você. Esse alguém foi Jesus. Ele nos comprou com o seu sangue. Mas então, se eu não tenho essa capacidade de retribuir pelo sacrifício de Jesus, eu e você, nós temos a capacidade de demonstrar gratidão a Deus perdoando as outras pessoas. O perdão é a forma mais poderosa de você demonstrar o caráter e o amor de Deus para as pessoas. O perdão pode transformar as pessoas. O perdão pode trazer as pessoas a Cristo. O perdão pode trazer salvação para as pessoas. O perdão não pertence a nós, como eu já havia dito. Ele tem origem em Deus, mas nós somos dispenseiros do perdão de Deus. Ou seja, dispenseiro é o quê? Nós somos aqueles que carregam essa misericórdia e a gente pode compartilhar essa misericórdia. Se Ele me perdoou, por que eu não posso perdoar? Se Ele me amou, por que eu não posso amar? Se Ele se entregou por mim, por que eu não posso me entregar? Ele é o exemplo. Ele é o exemplo. Então, é com isso que eu quero terminar com os irmãos. Se tem algo dentro do seu coração, e normalmente quando começa o ano, né, a gente está em janeiro, né? Está indo para fevereiro, mas normalmente a gente o que a gente vai pensar para esse ano, né? A gente tem os nossos ideais. Eu quero trazer mais um ideal para vocês para esse ano. Quantas vezes você vai exercer a misericórdia na vida das outras pessoas perdoando elas? Não quantas vezes você foi perdoado, mas quantas vezes você vai liberar perdão. Quantas vezes você vai demonstrar a natureza poderosa de Deus, estar com compaixão, compartilhando e estendendo o perdão às outras pessoas esse ano. Não é 3 vezes ao dia, não é 7 vezes ao dia. Quantas vezes for necessário. Façam igual ao nosso mestre. E se lembre, está difícil, Senhor, para perdoar. Eu não falo, irmão, às vezes é difícil, é complicado. Mas o perdão não é sentimento. Não espere sentir algo para você perdoar. O perdão é uma escolha. O perdão é uma decisão. Pai, eu perdoo, ainda que faça de novo. Eu perdoo, mesmo que eu não entendo agora. Eu perdoo, mesmo que esse sentimento ainda me perturbe. Mas eu perdoo. Porque a natureza do perdão, ela provém da sua compaixão. E o Senhor vai transformando isso dentro do nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Curva sua cabeça. Agora é lição de casa, irmãos. Lição de casa. E eu gostaria, nesses minutos finais, que você olhasse para Deus mesmo, orasse para Deus agora, e faça essa pergunta para Deus. Deus, tem algo dentro do meu coração que eu preciso liberar perdão? Tem algo dentro de mim que tem me incomodado para eu falar com alguém? Não porque eu machuquei essa pessoa, mas essa pessoa me machucou e ela precisa saber disso. Ou que eu machuquei essa pessoa e eu acho que ela não entendeu, eu acho que ela nem percebeu, mas eu sei que eu pequei. Então, se o Senhor trouxe algo no seu coração, meus irmãos, escolha obedecer a Ele. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti. O Senhor tem que esquadrinhar o nosso coração. O
Senhor é aquele que esquadrinha a nossa mente. Pai, vê se há em nós algum pecado que seja ofensivo à tua santidade. Eu sei que no Velho Testamento o Senhor se demonstrava como um Deus santo, o Senhor é santo, o Senhor se demonstra como Deus santo. E sem santidade é impossível caminhar com o Senhor. Assim como sem fé é impossível caminhar com o Senhor, sem santidade também é impossível caminhar com o Senhor. Nós queremos seguir o teu exemplo, Jesus. Perdoar, Senhor, como o Senhor perdoou aquele assassino na cruz. Perdoar os inimigos, assim como o Senhor ensinou no Sermão da Montanha. Pai, que nada seja mais importante, dentro do nosso coração, dentro e entre o meu relacionamento com o Senhor, do que estender o perdão, se há algo que tem ferido o meu relacionamento com o outro, Pai. Então, nos dê a capacidade de perdoar, nos dê a coragem de liberar e pedir perdão também. Em nome de Jesus.